A Indra, mais uma vez, foi declarada vencedora de um concurso supostamente público. Digo supostamente público porque em 2017 o critério adotado pela CNE foi o critério da contratação simplificada. E como todos sabem, a Lei dos Contratos Públicos, que é a Lei 4120, de 23 de dezembro, penso que esta é a norma, estabelece os princípios fundamentais que vêm aí enumerados no artigo 3º para se observar em todo e qualquer processo eleitoral. Mas nós vimos que, mesmo não se tratando de questões de emergências ou urgências, para afastar os demais concorrentes, a CNE tem estado a adotar, enquanto entidade contratante, tem estado a adotar critérios que a todos nós levantam suspeitas. Né? Votos de muito boa tarde. Nós convocamos esta conferência de imprensa por orientação expressa do seu presidente do partido, Euclides Luiz de Castro, tendo em conta os acontecimentos que têm envolvido o processo eleitoral. Mormente, os atos a serem praticados pela Comissão Nacional Eleitoral no âmbito da sua primeira reunião ordinária, que ocorreu no dia 12 de março de 2026, onde efetivamente se tornou público a adjudicação, por meio de uma contratação simplificada, de certas empresas que terão a responsabilidade de acompanhar o processo eleitoral. A principal preocupação surge com o questionamento se os atos da CNE estão ou não sujeitos à lei da contratação pública e, efetivamente, quais são os critérios em termos de transparência, em termos também da economicidade, pelo qual se tem usado para adjudicar a gestão de serviços eleitorais, como a atribuição de kits, equipamentos eletrônicos para determinadas empresas, preterindo efetivamente outras empresas por falta da necessária publicidade que permita que haja uma concorrência aberta e, de facto, leal e justa. Neste sentido, o primeiro apelo é de que o partido está comprometido com a transparência do processo eleitoral e, sobretudo, em evitar as suspensões no processo, porque parte-se da ideia de que, quando a partida já se vai a duvidar da idoneidade das empresas que participam no processo, de certo modo, a verdade já nasce escamoteada. Deste modo, faremos algumas análises do ponto de vista técnico-jurídico sobre algumas empresas que têm vindo a ser preteridas quando, na verdade, apresentam propostas que podiam ser analisadas por meio de uma comissão que, em sede da própria lei da contratação pública, se permite para avaliar propostas de entes jurídicos para a participação no processo eleitoral. Portanto, estamos comprometidos com a existência de comissão de avaliadores credíveis que, na verdade, se comprometam com a verdade eleitoral, com o respeito do voto do cidadão, independentemente da quantidade, se é o Partido Liberal com menos ou com mais votos. Na verdade, a principal preocupação é com a verdade eleitoral. Então, deste modo, o nosso apelo é que se acabe com as suspeições, havendo maior divulgação e publicidade dos atos eleitorais. O Dr. Lino certamente poderá aduzir alguns e outros pontos, havendo necessidade de algumas questões, também poderemos contribuir de modo a encontrarmos alguns pontos de esclarecimento e de transparência para evitar que a ida às eleições seja motivada por um grande número de abstenções em virtude de empresas que, na verdade, têm a sua reputação um pouquinho beliscada no cenário político nacional. Então, muito obrigado e passo a palavra ao Dr. Lino Lourenço para, eventualmente, apresentar alguns argumentos e, havendo necessidade, podemos, de facto, ir esclarecendo uma e outra questão. Obrigado, companheiro Gino Cambanda. Prestimosos jornalistas, sintam-se todos cumprimentados. Nós, na verdade, como já foi dito,
estamos preocupados. Nós, quando falo nós, é enquanto partido político que somos, temos estado a acompanhar de perto, já desde os vários pleitos eleitorais que já decorreram no nosso país. Embora que o Partido Liberal está há menos de um ano enquanto força política, mas antes nas vestes de juristas, analistas, ativistas que também fomos fazendo ativismo, já fomos acompanhando as várias irregularidades que marcam de forma negativa o processo eleitoral no nosso país. Deste modo, o que é que nós nos propusemos? Fomos analisando, dentre os vários pleitos, tal como já disse, se os senhores jornalistas prestarem bem atenção, poderão perceber e notar que desde 2008, as eleições ocorridas em 2008 e as eleições gerais em 2012, depois em 2017 e em 2022, vimos sempre publicamente CNE a tornar esta informação de que a Indra, mais uma vez, foi vencedora para conduzir o processo eleitoral no que diz respeito ao apoio de todos os materiais, questões de assistências logísticas, materiais informáticos e todos aqueles equipamentos e aparatos que permitem a realização de eleições. Mas nós temos estado a nos questionar porque duas empresas de lá para cá, passado esse período todo, têm estado apenas a vencer esses concursos que para nós é questionável. Por exemplo, existe a famosa Sinfic, que é uma empresa do ramo industrial e informático, que também sempre venceu e conduziu o processo que tem a ver com a atribuição dos tablets e aquelas máquinas impressoras que foram sendo distribuídos aos agentes eleitorais para a atualização dos cartões de eleitores e outros dados informáticos que dizem respeito ao processo eleitoral. Para nós, dúvidas sempre foram surgindo e aqui a preocupação é nós fazermos um enquadramento legal daquilo que são os procedimentos, daquilo que são os requisitos que têm permitido que essas empresas sejam sempre elas as vencedoras. Aqui questionamos. Têm sido mesmo elas vencedoras, de forma transparente e de forma legal? Têm estado a preencher os requisitos legais? Ou há uma mão invisível que permite, de forma fraudulenta, o acesso a estas empresas? Então aqui surge essa primeira questão que nós colocamos. Se não vejamos, né? A Indra, mais uma vez, foi declarada vencedora de um concurso supostamente público. Digo supostamente público porque em 2017 o critério adotado pela CNE foi o critério da contratação simplificada. E como todos sabem, a Lei dos Contratos Públicos, que é a Lei 4120, de 23 de dezembro, penso que esta é a norma, estabelece os princípios fundamentais que vêm aí enumerados no artigo 3º para se observar em todo e qualquer processo eleitoral. Mas nós vimos que, mesmo não se tratando de questões de emergências ou urgências, para afastar os demais concorrentes, a CNE tem estado a adotar, enquanto entidade contratante, tem estado a adotar critérios que a todos nós levantam suspeitas, né? Que é, muitas das vezes, contratação simplificada, sem colocar à disposição, ou seja, sem tornar públicos os requisitos legais, que permitem que outros concorrentes, outras empresas, também nacionais, aqui sem desprimor das empresas estrangeiras, mas nós sabemos que, tratando-se de matérias intrinsecamente eleitorais como essas que são para a nossa democracia de extremo interesse e relevo para nós, é de todo importante que sejam as empresas também nacionais os potenciais concorrentes e que vençam também para conduzir o processo eleitoral. Para nós não é coincidência que estas empresas tenham sido as únicas que vencem esses concursos públicos. O que está na base disto é que isto é o que nós queremos perceber. Facilmente nós percebemos. Por muito tempo, outras várias forças políticas, os partidos políticos dos quais nós designamos tradicionais, têm estado a se debater sobre
o que seria uma fraude na véspera das eleições. O que para nós, este tema, este é o momento certo para levantar, né, esta pergunta. Fraude eleitoral, normalmente está-se a falar de um vício que afeta todo o circuito eleitoral, todo o sistema eleitoral. Fraude eleitoral não tem a ver com apuramento ou apuração dos resultados eleitorais, mas sim todos aqueles elementos, aqueles procedimentos iniciais que marcam todo um processo eleitoral. Desde a aprovação do pacote eleitoral e também a adjudicação ou então a seleção de empresas que poderão conduzir com determinadas questões logísticas. Daí que nós ficamos tão preocupados porque, mais uma vez, a Indra foi declarada vencedora e nós dissemos que nos vários pleitos sempre houve, né, reclamações de quem realmente terá vencido as eleições gerais no país, quais são os critérios que conduziram à realização de uma eleição justa, transparente, que permitisse que todos os interessados apresentassem o seu contributo. Os empresários nacionais também têm esta grande capacidade, sempre apresentaram as suas disponibilidades, mas que infelizmente acabaram sempre por ficar pelo caminho. Uma outra questão muito importante é a CNE tem um formato próprio para discutir e aprovar determinados temas. Mas o que nós vimos nos anos anteriores com o presidente Manico, o atual presidente da Comissão Eleitoral Nacional, a questão que tem a ver com a seleção ou apuramento das empresas que poderiam seguir os processos eleitorais, foram sendo tomadas de forma unilateral, quando se trata de um órgão colegial que poderia deliberar e tornar públicos os critérios e os requisitos que nós entendemos, com base na lei dos contratos públicos, deveriam ser publicados no jornal de maior tiragem no nosso país, ou então deveriam ser publicados na terceira série do Diário da República. Isto não acontece e o mesmo vício voltou a verificar-se neste período que nós estamos a vivenciar, o período pré-eleitoral, digamos assim. Mais uma vez, a Indra foi considerada vencedora sem um mínimo de transparência. Nós não sabemos como é que esta empresa foi selecionada e também vale aqui ressaltar que antes deste concurso que qualificou a grande empresa, que aqui se está a dizer, haviam outros que foram sendo realizadas, dentre os quais também nós recebemos, inclusive, várias reclamações de alguns empresários nacionais que sentiram-se lesados porque não foram admitidos os seus pedidos, ou seja, a sua solicitação não foi acolhida, apresentaram propostas com base aos critérios mais favoráveis e aos critérios economicamente mais baixos que permitem ao Estado racionalizar os custos com os dinheiros públicos. Mas nós vimos, e muito recentemente, foi cabimentado um valor muito alto para a CNE conduzir as eleições em 2027.